Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, Baruch Hashem, glória ao Criador que nos permite estarmos aqui reunidos para reiniciarmos mais um ciclo de estudo da santa instrução dele, da Santa Torá. Um privilégio. Eu espero que todos nós possamos ter a real noção do que significa isso. Passamos aí pelas últimas festas, sobretudo pela festa das trombetas, pelas festas das trombetas, Yom Kippur. Tivemos aí na última semana festa de Sukkot, das cabanas, e vimos a misericórdia do Eterno sobre nós. Por isso nós estamos aqui. O Eterno nos permitiu viver mais um ano e nos concede esse privilégio de reestudarmos as instruções dele, não apenas para conhecimento. Aliás, eu sempre digo isso: conhecimento nós temos. Todos nós temos conhecimento suficiente para termos uma vida santa, justa e piedosa. Todos nós, sem exceção. Agora, o que precisa ser feito? Precisa, de fato, nós compreendermos o propósito do Eterno, a nossa identidade no reino, de modo que possamos viver como filhos numa comum unidade. Como a palavra comunidade significa isso, uma comum unidade. E é para isso que Yeshua nos apresenta o conceito de corpo, tão bem elucidado por meio do Rabino Shaul, Paulo, na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento. Ou seja, nada é mais forte do que um conceito de corpo, do que um conceito de junção de pessoas conectadas num único propósito. E não se iludam, se nós não nos apercebermos disso, se nós não aplicarmos isso, de fato, nós não usufruiremos daquilo que o Eterno preparou para nós. Então nós começaremos hoje, ou reiniciaremos o estudo do começo, Bereshit. Bereshit significa no início, no começo, no princípio. Então a nossa porção ela está em Gênesis 1, Bereshit é o nome do próprio livro, Gênesis 1, a partir do verso 1 até o capítulo 6, verso 8. Nós temos Haftarah, referência nos profetas, em Isaías 42, 5 a 43, 10, onde fala da soberania do Eterno, do poder do Eterno, da majestade do Eterno, da santidade do Eterno, e sobretudo nos coloca no nosso devido lugar no que respeita à ordem da criação. Ele é o nosso Elohim, é o nosso Deus, a quem servimos. Não se iludam, nós servimos alguém. Então nós precisamos escolher a quem servir. E obviamente todos que aqui estamos temos a intenção, o propósito, o objetivo de servirmos ao Criador do universo. Então, Isaías 42, a partir do verso 5 até o 43, 10, nos mostra a quem estamos servindo. Na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, nós temos, dentre outros textos, os vários textos, Hebreus 11, 3, que é exatamente onde atesta a criação, todo o poder do Eterno com relação à criação. Então, a nossa porção começa da seguinte forma: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, criou Adonai os céus e a terra. E aqui descreve como era o universo até então. Já começa no verso 2 falando que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra. E aí, queridos, essa paraxá ela é extremamente rica em princípios e temas fundamentais que moldam o nosso papel na criação. Ou seja, mais uma vez, o que tem que chamar a atenção é o
o que essa porção tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com essa porção? O que eu vou fazer após o estudo dessa porção? Qual é a razão, o motivo que o Eterno deixou tudo isso aqui registrado? Nisso aí é que nós temos que focar. E aí, queridos, nesse papel nosso no reino, nesse propósito, o Eterno, como todos sabemos, nos dá o livre arbítrio em relação a Ele e em relação ao mundo. Nós estamos aqui começa criando todas as coisas, nós sabemos que tudo foi formado pela palavra dele, a formação do ser humano, homem e mulher. Logo no capítulo 3 descreve a queda. No capítulo 4 nós temos aí o primeiro homicídio na face da terra, cometido aí por Caim. Nós temos aí a questão da descendência dele, os descendentes de Adão no capítulo 5, e começamos o capítulo 6 já falando da corrupção humana. Ou seja, em 6 capítulos, 5 capítulos e um pouquinho, nós já temos uma raça que foi criada perfeita, já totalmente degenerada. E é isso que tem que nos chamar a atenção. Eu poderia aqui ficar horas e horas falando de termos hebraicos, de significados hebraicos, de Cabalá, acerca da criação, mas, sincero e honestamente, isso não enche o meu coração. Conquanto seja importante o conhecimento da origem, sobretudo aí do idioma hebraico, o que enche o meu coração é sempre enxergar propósitos. Qual é o propósito disso? Se não tiver propósito, é tudo em vão, tudo em vão. Todo o conhecimento, por mais erudito que ele seja, tudo em vão, se isso não nos moldar, se isso não nos aprovar. Só existe um objetivo de servirmos a Deus: sermos aprovados. E sermos aprovados por quê? Porque logo aqui no início da criação houve um erro gravíssimo na matriz, Adão e Eva. Ao desobedecerem, ou melhor, ao escolherem, ao fazerem uma opção, uma vez que a ordem do Eterno havia sido clara para eles, ao fazerem a opção de ouvir outrem ao invés do Eterno, eles se contaminaram e, por consequência, nós nascemos todos, porque tudo é uma questão de genética, tudo é uma questão de autossustentabilidade. O Eterno fez todas as coisas autossustentáveis. Basta nós olharmos para a natureza e nós percebemos isso claramente. E conosco também não é diferente. Conosco também não é diferente. Por isso que o chamar fala para nós inculcarmos na mente dos nossos filhos. Isso é a autossustentabilidade do reino. Se nós praticamos as instruções dele, ensinamos outrem a praticar, obviamente isso terá uma sequência de dependência e de amor ao Eterno, para servir o Eterno. Agora, se cessarmos isso, se cortarmos esse elo, por óbvio haverá prejuízo. Então aqui no capítulo 3, onde descreve a queda, diante de toda a maravilha da criação, conforme eu falei, poderíamos destacar as maravilhas do que o Eterno criou e ficar horas e horas falando sobre isso, mas isso não vai nos acrescentar nada neste momento, principalmente, queridos, porque nós estamos no fim dos tempos. Se nós não acordarmos para a realidade espiritual que estamos vivendo, todos nós sucumbiremos. Não tem ninguém que está ileso a uma ação maligna, que possa vir a nos afastar da santidade que o Eterno nos apresenta e nos convoca. É por isso que tem aí as santas convocações, que muita gente não leva isso a sério. A santa convocação é uma forma de nos preservarmos, é uma forma de crescermos,
é uma forma de ouvir a multiforme sabedoria de Adonai no meio da sua carral, da sua congregação, da sua sinagoga. Então, assim, esses são princípios que nós não podemos negligenciar, né? E aí nós temos os mais renomados do nosso povo que dissecaram essa porção, por exemplo, Bereshit, e dentre eles aí, citando aí três ou quatro muito famosos, né? Nós temos Rashi, que fala que a criação, ela destaca e enfatiza a autoridade e a soberania de Adonai. Autoridade, algo a que estamos sujeitos. Soberania, o Eterno é soberano, e isso é absolutamente imodificável, independentemente do que pensamos. O que nós temos que compreender é que nós somos criaturas, e Ele é o Criador. Nós somos subalternos, e Ele é autoridade. E além de autoridade, Ele é soberano. Ele faz tudo como lhe apraz. Fez tudo como lhe apraz. Como aprouve a Ele fazer. Né? Então, enfatiza essa questão da autoridade e soberania sobre todas as coisas. Né? E que esse princípio, sobretudo no que toca aí às instruções, a Torá, também aqui nós vemos a manifestação da Torá oral, da Torá que havia sido dada. Ninguém, sempre houve Torá. A Torá são as instruções, a Torá é a lei de Deus. O que é pecado mesmo? Transgressão da lei. Pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da Torá, conforme o conceito da Brit Hadashah, Novo Testamento, 1 João, capítulo 3, verso 4. Então, pecado é a transgressão da Torá. Bom, aqui houve pecado. Se houve pecado, alguém transgrediu a Torá, por óbvio. Logo no começo, nós temos a transgressão de Adão e Eva. E um pouquinho à frente, nós já temos aí o Eterno olhando para Caim, falando com Caim: Caim, tome cuidado, que o pecado, olha aí, jaz à porta. Ou seja, o pecado está te rondando. Eu estou sabendo o que você está fazendo, o que você está por fazer. Mas, o que o Eterno diz para ele? Cabe a ti dominar, né? Cabe a ti dominar. Cumpre a quem? A ele mesmo. Cumpre a ele mesmo. Ou seja, gente, o pecado jaz à porta. Cumpre a cada um de nós dominá-lo. É interessante que no capítulo 4, versículo 7, antes dele falar essa questão aí do pecado, né, dominar, ele fala: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Exato. Ou seja, se ele tivesse ofertado ali as primícias ali de acordo com a instrução do Eterno, o Eterno teria aceito também, assim como ele aceitou a de Abel. Então, mas isso cria uma raiz de amargura, de ódio, de inveja, de algum sentimento faccioso no coração dele, de modo que ele trama contra a vida do irmão. E na sequência, o Eterno fala: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas, esse mas aqui, gente, é o antídoto. Esse mas é o remédio. Mas, cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, aquilo que eu falei da última vez na nossa porção, Vezot Rabirahá, nós somos responsáveis, nós temos um papel de responsabilidade no reino. Ninguém pode atribuir o seu pecado a outrem. Ninguém. Ou quando muito, havendo sido influenciado por alguém, reconheça logo, peça perdão, retifique e prossiga. E não ficar sempre atribuindo a questão, o comportamento pecaminoso à terceira pessoa.
ainda que seja de cunho espiritual. Isso não existe. Isso não existe. Nós temos aqui, aparece a figura de Hassatan no Éden, né? Figura conhecida tanto no judaísmo quanto aí no mundo ocidental cristão. Hassatan, ele vem aqui, mas ele não obriga a fazer nada, ele lança uma dúvida. O papel de Hassatan como adversário é exatamente esse. Isso é para saber, isso é para nos provar. Isso é para saber se de fato nós estamos antenados ou não. Por exemplo, gente, a minha a tensão que eu fico quando eu estou com vocês, todos aqui, em qualquer evento aqui ou qualquer outro local, que eu esteja cuidando das coisas do reino, a tensão que eu fico tanto no ouvir quanto no falar, para que eu não cometa deslizes no falar, e que eu não ouça e nem permita que uma fala me contamine. Qualquer fala que esteja contra a Torá, né, eu tenho clamado a Deus para que isso seja aqui um trombone no meu ouvido, para que eu não permita que adentre e que isso crie algum outro tipo de sentimento em mim. Foi o que houve no Éden. Surgiu Hassatan, ele apresenta uma dúvida, ele pega a palavra do Eterno, vejam bem, a própria palavra, do mesmo jeito que Eva e posteriormente o seu marido foram tentados ali, Hassatan faz o mesmo com Yeshua lá na frente. Yeshua, Jesus, também foi tentado. Tentado como? Na palavra. Toda tentação, gente, ela é na palavra. É para que transgridamos aquilo que nós já conhecemos, aquilo que o Eterno já determinou. E muitas vezes vem assim: mas isso não é bem assim. Eu estava estudando aqui para essa porção e surge, né, quando você digita qualquer tema na internet, surge ali alguns vídeos, enfim, e aí surgiu um vídeo lá de um minuto e pouquinho, onde a pessoa falava assim: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não creio que eu preciso me vincular a nada para que Deus me aprove, porque eu sou uma pessoa boa. E aí esse tipo de comentário nos assusta, né? Nos assusta porque a própria pessoa não tem a real noção do que ela é. Não se trata de ser uma pessoa boa, né? E aliás, Yeshua nos dá um padrão. Ser bom não é o padrão que nós temos, é o padrão do Eterno. Aí quando alguém chama Yeshua de bom, Yeshua desvia esse elogio dele e fala assim: por que me chamas bom? Bom é só um. Quem? O Pai. Nem Yeshua aceitou o título de bom. Nem ele. Por quê? Porque ele sabia a luta que ele estava enfrentando, né? E essa luta, gente, ela é nossa. Aqui, esse episódio de Gênesis 3, né? Hassatan vem e distorce a palavra, como diz, ele joga a isca e aí a pessoa cai. E é assim no nosso cotidiano. A isca é lançada o tempo todo, distorcendo a palavra. Agora, qual que é a vantagem? A vantagem é que nós temos um padrão. Nós não nos comparamos às nossas próprias opiniões, nós não comparamos a opiniões de rabinos, conquanto as consideremos próprio, mas nós comparamos ao padrão perfeito que é a santa instrução, a Torá. Sobretudo a Torá, conforme sempre falamos, a Torá é o eixo central por meio do qual todas as escrituras estão fincadas. Se não fosse esse eixo, se tirar esses alicerces aqui, os 5 primeiros livros, todo o resto desmorona. E aí nós percebemos o que? Todo o resto se adequa, se ajusta perfeitamente a esses pilares estabelecidos pelo Eterno. E é isso que nós precisamos resgatar. É isso que Yeshua nos apresenta lá na frente, porque ele vence essa tentação
esse desvio da palavra e prontamente ela apresenta a palavra rígida, a palavra saudável, a palavra perfeita, sem nenhum tipo de acréscimo, desvio ou decréscimo. A palavra tal qual ela é. Por quê? Porque Yeshua, a dependência de Yeshua do Pai, o fez conhecedor da vontade do Pai. E é isso que nós precisamos buscar, qual é a vontade de Adonai. E Yeshua também deixa claro, mediante aí comportamentos, a questão do princípio. Não foi assim desde o princípio, ou seja, algo precisa ser retificado. Voltemos ao princípio. Estamos aqui hoje no princípio, Bereshit. O Eterno fez tudo perfeito. Nós precisamos resgatar essa perfeição e somos agentes do reino para esta finalidade. Primeiro cada um de nós ajustando a nossa vida, para depois, isso aqui é igual aquela situação lá do avião, deu uma pane no avião lá, aquelas máscaras caem. A orientação é, primeiro coloque em si, e depois você ajuda alguém que está do seu lado. Então é a mesma coisa, no reino é a mesma coisa. Primeiro nos ajustamos, para depois nós ajustarmos quem está do nosso lado. E aí, obviamente, começa na célula máter, que é a família, e isso vai se espraiando, vai se espargindo por toda a sociedade, passando obrigatoriamente pela congregação. Por isso que Shaul fala tanto de congregação dos santos. Nós somos uma congregação dos santos, ou uma congregação de santos, não santos perfeitos, mas santos separados, buscando esta perfeição. Esse é o propósito. Então, voltando na origem, este é o propósito. Restaurar todas as coisas, sermos agentes proativos, agentes protagonistas, evidenciando num mundo totalmente anti-Torá, anti-Mashiach, que a Torá do Eterno sempre existiu e sempre existirá. E aliás, conforme eu sempre digo, eu não sei como pode alguém que se diz seguidor de Yeshua ou Jesus no mundo ocidental e ignora o que ele próprio fala acerca da Torá. Não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Eu não vim para revogar, e sim para tornar pleno. E ele continua: se alguém transgredir a Torá e ensinar outrem a transgredir, não estará no reino. Em resumo é isso. E se alguém obedecer a Torá, seguir a Torá e ensinar outrem a seguir, esse será grande no reino. Então, são palavras de Yeshua. Agora, como ignorar isso, e proclamar aí que a Torá já não é válida mais? Se a Torá não é válida, vamos pegar o conceito novamente. Pecado é a transgressão da Torá. Bom, a Torá, nós não estamos mais debaixo da Torá, não estamos mais debaixo da lei, é o que dizem. Bom, para aqueles que dizem isso, vivam à vontade, não tem mais pecado. Então, se não há mais Torá, não há mais pecado, faça o que quiser da vida, e depois só aguardar a prestação de contas. Pois não. Romanos 4,15 fala, onde não há lei, também não há transgressão. Exatamente. Se não há lei, não há transgressão. E aí, olha a atuação de Hassatã nesse negócio, nesse raciocínio. Onde não há lei, não há transgressão. Nós não estamos mais debaixo da lei, então não vamos nos sentir culpados. E aí vamos levar a vida do jeito que der para levar, sem problema. Porque alguém já fez tudo e já está aqui, ele já pagou minha dívida. Ele já pagou a dívida. Então, vamos viver de forma tranquila. É o que dizem. Pois não. 2 Timóteo 2,15 fala,
procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que maneja bem a Torá. Exatamente. E Yeshua conseguiu vencer ali a tentação, né? Ele sabia a Torá, a palavra da verdade, que Davi fala, né? A tua lei é a verdade. E a oração de Yeshua, ele fala, santifica-os na verdade, a tua Torá, a palavra, a tua Torá é a verdade. João 17. Nós somos santificados na palavra, na Torá. Não é? Então, Hassatan vem e coloca isso com um único propósito. Qual propósito? Fazer desviar. Exatamente. Primeiro, faz a pessoa permanecer em erro. Segundo, se ela está em erro, ela está separada do Eterno. E terceiro, e o mais grave, ela rejeita o Messias. Ou seja, para que Messias? Para que salvação? Gente, Yeshua, o que significa a palavra Yeshua? Salvação. Salvação de quem? O eterno é a salvação. Salvação do Eterno. Yeshua é o enviado do Eterno para salvação. Isso é o que está em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheça, o Eterno. Isso é Yeshua orando. Yeshua está orando para quem? Para ele mesmo? Está orando para o Pai, é óbvio, né? Toda oração ela é direcionada para Adonai. Para o seu Deus. Para o Deus de Yeshua. Né? Então Yeshua está orando ao seu Deus, ao nosso Deus, e diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como um único Deus verdadeiro, e a Yeshua a quem como seu enviado. Como seu enviado, ou seja, ele é um enviado. Ele é um enviado. Ele é essa promessa aqui, gente. A promessa de Gênesis 3, que da mulher nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Então ele nos ensina como fazer isso. Do mesmo jeito, também está em Romanos, do mesmo jeito que por um homem, Adão, entra o pecado no mundo, também por um homem, não é por um semideus, não é por um Deus, não é. Também por um homem, a palavra diz isso. Também por um homem, o pecado sai do mundo. Se não fosse dessa forma, ele não poderia ser o Messias. O Messias, na condição de homem, um homem que efetivamente venceu a sua própria inclinação. Por isso que ele foi testado, conforme eu disse. Ele foi testado para de fato mostrar que ele estava apto a ser o Messias. Ele já era, e é óbvio, não tinha nenhuma possibilidade disso, porque ele já estava determinado. Agora, é uma determinação de conhecimento, não é uma determinação de fazer conforme a vontade de alguém. O Eterno sempre respeitou e sempre respeitará o nosso livre-arbítrio. Ou seja, ninguém vai fazer algo porque o Eterno está forçando. Ele não força ninguém a nada. Todo comportamento ele é dentro do princípio do livre-arbítrio, ou seja, escolha. Sempre temos escolha. E sempre nos depararemos com o pecado, enquanto nós estivermos aqui na terra. Sempre depararemos com o pecado. Agora temos que lembrar o que? Eis que o pecado jaz à porta. Cumpre a mim, cada um de nós, dominá-lo. Esta é a verdadeira vitória. Dominar o pecado. Então Yeshua nos remete ao princípio para que nós dominemos também o pecado, a nossa inclinação. Rambam Narmanides, ele destaca aqui esse processo de criação. Gente, é isso que eu falo, são conhecimentos importantes, mas eu penso que fica muito na tecnicidade.
né? Ao passo que nós temos que moldar o nosso caráter. Por isso que eu digo, eu não desprezo, né? Mas eu fico com a parte mais importante, que é a mudança de vida, que é o padrão do eterno, o prumo do eterno em todas as áreas da nossa vida, todas, porque efetivamente é o que nos aprovará ao final. Se nós tivermos todo o conhecimento do mundo e não entendermos isso, né, com certeza nós vamos perecer. E aí fica desproposital isso, né? Não faz sentido. Então Rambam, ele vê a criação aqui como um processo progressivo, enfatizando aí o poder de Adonai, e traz esse poder para a atualidade, mas fica muito no âmbito objetivo, né? Sempre no âmbito da possibilidade, enquanto para nós, né, que temos o Mashiach, é bom sempre enfatizar isso, porque são sábios alheios ao Messias e Yeshua, que não tiveram a revelação, o conhecimento da plenitude que Yeshua nos ensina, né? Então fica algo muito objetivo, muito solto para nós. E ele diz que a prova da soberania de Deus é que o Eterno cria todas as coisas do nada. É o único que é capaz de fazer algo do nada, seria o Eterno. Aí depois vem Maimônides, né? Até fiz uma anotação aqui de uma obra dele. Maimônides, Guia dos Perplexos, e ele fala o quê? Ele diz que esse relato da criação, ele é uma narrativa mística, e aí coloca outros conceitos, e aí entra estudos e mais estudos, passando pela Cabala ou Cabalá, né, que também não, conquanto tenham princípios éticos, isso não mexe na nossa vontade. Nossa vontade permanece intacta. Ou seja, efetivamente nós somos donos do nosso agir. Conforme eu falei, tudo é uma questão de escolha. Agora, enquanto os nossos irmãos ortodoxos colocam isso de uma forma objetiva, Yeshua nos mostra que isso é subjetivo, ou seja, nos coloca todos numa mesma condição, todos como carecedores de um ajuste pela Torá, e que só nós mesmos somos capazes de decidir isso, ao passo que o nosso povo, e aí em relação a Yeshua, nós não conseguimos se nós não entendemos a nossa natureza, ou seja, essa natureza caída, um vício nela, que nós precisamos sim da Torá, é óbvio, e nós precisamos também do Ruach HaKodesh para que nós possamos fazer e andar de acordo com as instruções do Eterno. Enquanto objetivamente só é dito assim: não, cada um é responsável pelos seus atos, e se você cumprir a Torá, você será salvo. É possível ser salvo cumprindo a Torá. O grande problema disso, gente, veja bem, questão de salvação, nós não cumprimos a Torá para sermos salvos. Agora, porque somos salvos, e aí a salvação vem por meio de Yeshua, porque somos salvos, não tem outra opção a não ser cumprir a Torá, porque a Torá é a vontade manifestada do Eterno. Então é uma questão de foco, onde está o objetivo principal?
E aí aquela discussão lá de Gálatas fala exatamente isso, porque a discussão era salvação. Veja bem, salvação tem a ver com o sacrifício do Messias, primeiro o sacrifício dele para nos justificar. Uma vez justificados, aí vem a questão da regeneração e a santificação. Então, nesse processo de santificação, nós vamos cumprir a Torá. Isso é uma coisa, né? Outra coisa é cumprir o mandamento. No caso ali, o assunto era circuncisão, e agora eu sou circuncidado, pronto, eu estou salvo. Então, é colocar o mandamento como condição de salvação. Não é condição de salvação. Eu não cumpro o mandamento para ser salvo. Primeiro eu sou salvo, para depois cumprir o mandamento. É isso que Yeshua veio nos ensinar. Pois não? Eu achei o ponto alto dessa paraxá, isso que você acabou de colocar, que foi o comentário de Maimônides, que apesar do relato glorioso, do ato glorioso de criação, estudando profundamente, isso não vai mexer na nossa vontade. A nossa vontade precisa de algo mais poderoso para que ela se incline nessa soberania da terra. E me fez lembrar que está em Colossenses, que diz assim: quem nos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não drogues, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, intervenção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Exatamente isso. Nós temos que Yeshua nos apresenta o reino como uma restauração espiritual, né? Nós, principalmente aqui do Ocidente, nós somos extremamente carnais. Por quê? Porque o foco sempre é material primeiro. Enquanto lá no Oriente, sobretudo ali no Oriente Médio, né, o nosso povo ali, o foco é o espiritual. E tem que ser assim, né? O espiritual é que se espraia para o resto, e não o contrário. O espiritual vem, uma vez espiritualizando e vivendo essa espiritualidade conforme o Eterno requer de nós, nós ordenamos todas as coisas espiritualmente. E por consequência, cantamos aqui hoje, né, que não correremos atrás de bênçãos, por consequência essas bênçãos vêm e nos atingem. Agora, se inverte a situação, se nós partimos do material para o espiritual, a conta não fecha. Porque uma coisa não... você não pode... É uma conexão às avessas. Não tem como conectar. O material, primeiro espiritual, e o material como reflexo. Agora, nós não podemos inverter essa ordem, colocar o material primeiro e depois tentar conectar o espiritual no material. Isso não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque essa é a forma que o Eterno fez. Aqui, quando Ele cria todas as coisas, existe uma ordem, e essa ordem não é quebrada. E o único que pode quebrar essa ordem, manter essa ordem quebrada, somos cada um de nós. Cada um de nós. Por isso que Yeshua diz, gente, o reino não está ali ou está acolá, não, o reino está dentro de nós. Se cada um se apossar do reino e fizer o ajuste necessário, nós seremos cidadãos do reino onde estivermos. E já pensou se todo mundo aqui entende isso e passa a viver todos os princípios tais quais Yeshua nos apresenta? Estaremos aqui já retificando o nosso mundo e favorecendo a retificação também do mundo aí fora. Conforme eu disse, né, começa por nós. E aí, queridos?
Você vai consultar Mishnah Sanhedrin 4, verso 5. Destaca que todos os humanos descendem de um único casal. Nesse ponto aqui é comum. Então, os estudiosos compreendem que a história de Adão e Eva é uma história verdadeira, que de fato houve ali um engano, né? Hassatã consegue o seu intento, não porque ele foi vitorioso no seu intento, é o contrário. Eva é que não foi vitoriosa na sua luta contra aquilo que lhe foi apresentado. Então, essa história, ela está aqui, e toda a Escritura, né, ela está aqui para que nós compreendamos isso e façamos a nossa parte de retificação, né? Ou seja, o pecado jaz à porta, cumpre a cada um de nós dominá-lo. Então, esse é o nosso papel, gente. Nós só estamos aqui nessa terra para vencermos a Yetzer Hará, vencermos o nosso adversário, né? Quando Shaul fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é exatamente isso, né? É esse mal que o tempo todo, e aí ele cita lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Isso é a realidade de uma pessoa que reconhece tudo isso aqui, a soberania de Deus, mas também reconhece que está contaminado por esse vírus do pecado, né, vindo desse casal, né, vindo de Adão e Eva. E a gente vê também a dificuldade de reconhecer que pecou, né? Exatamente. Então, responde para o Eterno que a mulher que me deu, que me entregou essa... Cada um arruma uma desculpa, né? Foi o que eu falei. Ao invés de assumir o erro, olha, Adão foi a mulher que o Senhor me deu, né? Foi o Senhor que né? E a mulher, não, foi a serpente. E aí cada um atribuindo culpa a outro, ao invés de assumir a responsabilidade. Eu penso que se tivesse havido ali uma confissão, um arrependimento, uma techuvá imediata, nada disso teria ocorrido, né? Mas ao invés de techuvá, de arrependimento, houve desculpas e atribuição de culpa a outrem. Ou seja, eu continuo não assumindo a minha responsabilidade. Me achando bom. Afinal de contas, eu sou bom. Ô, gente, uma pessoa não se mede se uma pessoa é boa por atos de bondade. Do mesmo jeito que pecados, né, atos pecaminosos, não se mede também por atos pecaminosos. Se mede pela rebeldia do coração. Uma pessoa rebelde, quanto mais firme ela se mantiver na rebelião, mais atos pecaminosos ela vai cometendo. Agora, é possível uma pessoa que comete atos pecaminosos, que nós conhecemos como pecado, né, ela de fato faça uma techuvá e deixe de ser rebelde e passe a ser dependente de Deus e a viver conforme o padrão de Yeshua. Isso é possível. E por que é possível? Porque Yeshua disse que é. Porque ele conseguiu. Mas Yeshua, e aí nós deixamos os conceitos romanos dominar a nossa mente. Dentre eles é que Yeshua era especial. Dentre eles que ele tinha poderes. E aí? Fala, Gutierrez. O que você acha? É por causa disso? Não. Agora, quando costumam falar, né? Já querem falar com não ser perfeito, né? Então, mas Roma nos ensina isso. Roma nos ensina que ele era diferente. Que ele tinha poderes especiais. O próprio Deus. Que
o coloca como o próprio Deus. Ô, gente, se isso vamos pensar, né? Se isso fosse verdade, o sacrifício dele não teria nenhum valor, né? Se ele fosse Deus, então ele não sofreu com poderes, ele não sofreu ali no madeiro que dizem que sofreu. Nem foi tentado. E nem foi tentado, porque Deus não pode ser tentado por ninguém. Ele não pode ser primogênito. Ele se torna o primogênito da criação pós-ressurreição. Todo primogênito tem um pai. Ô, gente, tudo é jogado por terra. Tudo é jogado por terra. E esse ensino, conforme eu disse, isso é uma distorção do adversário para que muitos caiam nessa história e se mantenham no erro. Porque em se mantendo no erro, não terão uma conexão plena com o Pai e, por consequência, não obterão também a justificação por meio do Messias. É por isso que a palavra fala assim: aquele que não confessa que Yeshua veio em carne, o quê? Não é de Deus. E o que é confessar Yeshua como vindo em carne? Que há um só Deus. Que ele era homem, por um só homem. Gente, do contrário, nós não temos que ficar anulando todos os textos que falam o contrário, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Por outro homem... Ué, mas espera aí. De quem está falando aqui? Ué, mas homem? Entendeu? Ele fala também, vocês não entram no reino e também não deixam que os outros entrem. Exatamente. Então, são essas distorções que mantêm as pessoas fora do reino e muitas vezes atrapalham outras pessoas de entrarem. Por quê? Porque não tem clareza das próprias Escrituras. Ô, gente, vale dizer, quando Paulo falou para Timóteo, o texto que o Gutierrez leu, procura apresentar-te a Adonai como um varão aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade ali era qual? A Torá, o Taná, obviamente outros escritos. Não existia Novo Testamento. Isso não existia, isso só veio existir muitos anos depois. E mais uma coisa, tudo que está no vulgo Novo Testamento tem que estar em plena harmonia com a Torá, sob pena de não poder ser seguido. E quando nós hoje lemos o Novo Testamento, a Brit Hadashah, nós percebemos que existe sim uma harmonia, a despeito de tantas interpretações contrárias. E aí, mais uma vez eu digo, nós não nos guiamos por interpretações. Interpretação, gente, cada um de nós tem uma, de acordo com a sua conveniência. Então, o que nós fazemos? Nós afastamos todas as interpretações pessoais e vamos na fonte. No princípio, qual é a fonte? Qual é a vontade do legislador? Qual é o propósito do legislador? O propósito dele tem que ser resgatado. E aí nós nos guiamos por esse propósito, por essa vontade, por essas instruções, e não por aquilo que pensamos, achamos, ou que alguém eventualmente tenha colocado como dogma. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que é único. Não há outro Deus. Único. Esse Deus que criou todas as coisas. Pois não. Yeshua sempre deixava bem claro que a vontade dele é fazer a vontade do Pai. Exatamente. Então ele deixou bem claro que o Pai é um e ele é outro. Embora ele e o Pai eram na questão de Unidade. unidos dele, mas ele sempre falava, e falava ainda com eles que os profetas antigos ele veio para cumprir as profecias, e as profecias apontavam para a vida dele, que ele ia fazer, mas ele
Não, e ele diz mais, ele diz que aquilo que ele falava não era dele. As minhas palavras não são minhas, mas do meu Pai que me enviou. E esse me enviou aí, gente, do meu Pai que me enviou, não é do jeito romano que aprendemos, né? Mas isso aí é outra história, depois a gente pode elucidar. Mas, ou seja, nós falamos da vontade de Deus, nós falamos da palavra de Deus, não são as minhas palavras, são as palavras que estão contidas na Torá. É isso que Yeshua fez, né? E é exatamente esse o ponto. Quando ele fala, eu e o Pai somos um, é do mesmo jeito. E nessa oração que ele fala isso, ele fala assim, que assim como eu e o Senhor somos um, que todos nós, né? Ele fala assim, que eles também sejam um conosco. Ué, Todo mundo é Deus. então todo mundo é Deus? Ô, gente, isso é princípio de unidade, né? Um casal, por exemplo, homem e mulher, os dois se tornam um. Mas vocês estão vendo a Maria Lúcia grudada em mim aqui? Não, hein? São duas pessoas, um em unidade, né? Um em propósito, um em comunhão, né? Então, esse é um princípio de unidade, não é um princípio de fusão, não é um princípio de identidade, é um princípio de unidade. Interessante como temos que preocupar com o ensino, porque tirar algo que foi ensinado errado dá trabalho, né? Demais, exatamente. Porque, gente, o que aprendemos é como arquivos, né? Aquilo fica num arquivo interno. Cai no automático. Isso, e aí quando alguém fala alguma coisa, nós buscamos as informações que nós temos nesse arquivo. E aí se nós não tivermos, se não estivermos atentos, antenados, né, e dispostos a encontrar a verdade, porque essas contradições, por exemplo, na minha mente elas sempre existiram, mesmo quando eu estava no mundo cristão. Inúmeras contradições na minha mente, e eu falo assim, gente, por que essa conta não fecha? Por que isso não se encaixa? Isso não tem uma explicação. Gente, e a palavra de Deus, ela é lógica, não existe esse negócio de mistério, isso não existe, nesse ponto não, isso não existe, né? Isso é uma desculpa de alguém que não tem o conhecimento todo. Tudo foi revelado. É claro que tem algo oculto aqui, que o Eterno vai dizer, ok, isso é uma coisa, mas sobre isso também não tem dúvida, nós identificamos o que é oculto. Mas eu não posso me abster de fazer nada e de dar nenhuma explicação ao fundamento de que não, isso é mistério, né? Isso aí não tem como explicar. É como outro dia eu vi um pastor passando um aperto na internet lá, que estavam perguntando para ele sobre a Trindade, e ele falava tanta coisa em círculo e ele não saía do negócio, ele não se explica isso. Aí ele por fim falou assim, não, isso é um mistério, nós só vamos conhecer lá no céu. Pois não. Hebreus também fala que Yeshua foi tentado em todas as coisas, né? E na Bíblia diz que Deus não é tentado em nada. Claro, óbvio. Pronto. Óbvio. Gente, todas as cartas de Paulo direciona as cartas, Shaul, Paulo, ele direciona e fala assim, ao Deus nosso Pai e a Yeshua, né? Sempre colocando Deus no lugar de Deus, e Yeshua como Adon, como nosso Senhor, Senhor no sentido de autoridade. Isso não diminui, gente, em nada, e não atrapalha em nada o papel de Yeshua. Yeshua tem uma missão aqui, que é nos conduzir ao Pai. Quando ele diz que ele é o caminho, de fato ele é o caminho. Quando ele diz que ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele, perfeito, ninguém pode ir ao Pai a não ser por ele. Por quê? Por causa do trabalho de justificação que ele teve que fazer, do sacrifício dele. Então é impossível nós darmos um salto nessa estrada aqui, ó. No início ali, ó, é impossível nós chegarmos lá em cima se não for pelo caminho, que é Yeshua. Um pouco de leveza, né?
De fermento leveda toda a massa. Então, qualquer coisa que nós colocarmos aí de diferente vai contaminar tudo. Então, nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Voltemos ao princípio. Voltemos ao princípio. E o grande... tem um verso aqui no princípio, né, que nós já falamos sobre ele, tem vários estudos de Bereshit, né, no nosso canal lá, depois vocês podem assistir. Né? O verso mais polêmico de Gênesis, aqui, está no capítulo 1, verso 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Me dá aí umas 2 ações aí, mais isso aí. Quem está com a sua aberta, Eva? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 26, 1, 26. Isso aí a gente rebate ele no 27. Sim, mas ninguém leu o 27. Vaifra Elohim, e não Vaivreu. Pois é, mas aí é o seguinte, todo mundo que vai falar de trindade, de participação na criação, usa esse verso. E aí é aquilo que nós sempre falamos, né? Pega um verso isolado e aí faz uma doutrina com ele. Isso aqui, esse verso faz a doutrina da trindade. Só que você rebater e falar assim, mas façamos são quantos, né? Quer dizer que é só 3? Não, são 2, são 3. Enfim, né, você cai numa discussão. E aí, o 27 está logo depois do 26 e ninguém leu o 27. Né? O que diz o 27? Criou Adonai. Ué, mas peraí, não é façamos? Cadê o resto? Cadê o plural disso aqui? Né? Criou Adonai o homem à sua imagem. A imagem de Adonai o criou. Homem e mulher os criou. Ora, era façamos, agora é só ele? E qual é o verso que diz que eu, Adonai, criei todas as coisas? Eu sozinho. Onde que está, Tiago? Localize o texto, por favor. Então, gente, o Eterno, na Haftará, está dizendo que o Eterno sozinho criou todas as coisas. Ora, mas não era façamos? Ô, gente, se façamos aqui, olha agora o Isaías 44, 24. Eu sou Adonai e faço todas as coisas, e sozinho estendi os céus e sozinho espalhei a terra. Continua. E desfaço os sinais dos profetizadores de mentiras e enlouqueço os adivinhos. E faço tornar atrás os sábios, cujo saber converte em loucuras. Aqui tem vários... Sim, tem vários textos que atestam isso, né? Que fez... Agora... Ele coloca no 45:5, eu sou Adonai, não há outro, além de mim não há Deus. Gente, mais claro que isso. Eu sou Adonai. Além de mim não há outro Deus. Na Haftará fala, né? Assim diz Elohim Adonai, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela, que criou. Com certeza. O façamos, gente, olha, então nós estamos no verso 26, nós temos o 27 que fala no singular, agora volta no 24. Também disse Deus, produza a terra. O Eterno está dando ordem aqui. Produza a terra, seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Né? E aqui ele já tinha dado ordem também, aqui atrás, com relação ao ar e às águas. Então, quem está participando da criação aqui? Os próprios elementos. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos feitos de quê, gente? Pó da terra e água. Nós somos 70% água. Façamos mesmo a água aqui participando da criação. Terra, nós somos pó, participando da criação. Então esse façamos aqui, ele está dizendo aos elementos, façamos. Fez ali um boneco de terra, né, de barro, e depois sopra nas narinas o rua, o fôlego de vida, e aí se torna alma vivente.
E é por isso que arremata no 27. Criou Adonai, pois o homem à sua imagem, a imagem dele o criou. Homem e mulher os criou. Então não há esse negócio de trindade que teve outra pessoa participando aqui. Não teve, não houve isso. Pois não. Oi, querida. Ah, pois não. Essa questão de aquilo aí que você falou, de toda a vida eu, pelo menos, fui ensinado que existiria Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas tem uma contradição também que quando Yeshua foi questionado a respeito da volta dele, ele falou que nem Só o Pai sabia. Só o Pai sabia. Como pode um Deus não saber algo? Não é? É a onipresente, onisciente e onipotente, né? Que são... E mais do que isso, quando Yeshua está sendo tentado por Hassatã no deserto, ele fala para Hassatã, né, quando Hassatã exige ali adoração, ele fala: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Somente é o que, gente? Somente, ele só tem só um. Interessante que façamos é que, diferente dos animais, o Eterno usa o pó da terra, a água, entra essa parte dos elementos naturais aí, e entra a parte dele Sopra. celestial, sopro. Exatamente. Então nós somos matéria, mas nós temos também essa fagulha divina. Aí está a semelhança com ele, a imagem dele. Adilson, o sopro é o lua? Fôlego de vida. Ele sopra o fôlego de vida. Rua é sopro. Também é sopro. Não deixa de ser, que vem do Eterno, é o sopro dele, é o Rua. Oi. Eu acho muito interessante quando a gente chega nessa parte, porque a gente aprende no cristianismo a adorar o Filho, em detrimento do Pai, né? E fica muito confuso, porque Yeshua realmente foi o nosso caminho, nos guiou. Eu tenho um amor tão grande, um calor tão grande no meu coração, e Ele é o caminho que nos conduz, né? Então, quando chega no movimento judaísmo messiânico, nós que estamos aqui desde 2007, aguardando o Shabbat, a gente já viu tanta coisa. A pessoa chega no cristianismo, não quer saber de Yeshua também não quer saber dos princípios, da humildade dele, dos princípios que Paulo ensina acerca a partir daí, né, que revelou plenamente Yeshua, da hierarquia na igreja, já chega dando ensino diferente do que a liderança dá, discipular para a liderança. A gente vê tanta coisa, aí realmente esse ensino é bom que vai equilibrando a gente, né? Nós temos que ver o Filho de Deus, ele é nosso mestre, ele não vai deixar de ser nosso mestre, ele que nos guia, né? Nós somos discípulos dele até chegarmos ao Pai. Então eu acho que sempre esse equilíbrio ajuda a puxar também quem está achando agora que não precisa nem ser humilde mais, né? Agora todo mundo é só a grandeza lá do que nós entendemos do judaísmo e pronto. Mas aí a gente ensina que é a simplicidade, né? É a humildade, é estarmos juntos, seguindo aqueles princípios aqui básicos, né? Eu estou chegando aqui, que é a liderança aqui, está sob a responsabilidade espiritual de quem é esse lugar. Como que ensinaram aqui? Deixa eu ver o que eu posso falar aqui, né? Porque quem está aqui também está buscando, os irmãos estão buscando, né? Buscando viver essa palavra, uma grande responsabilidade sobre eles, né? Então é sempre bom lembrar os dois lados, né? Então, isso é o que importa, né? Gente, inúmeros textos, essa paraxá, ela é extensa, né? Muito rica, como eu falei, tem inúmeros detalhes, que o tempo não nos permite abordar todos. Eu já vou fechar aqui, mas eu quero falar sobre a armadura descrita lá em Efésios, porque para nós conseguirmos vencer a inclinação, nós precisamos dessa armadura. Efésios 6, de 11 a 18, diz assim: vistam a armadura completa de Deus, para que possam se manter firmes contra as artimanhas do adversário. Efésios 6, a partir do verso 11. Vistam a armadura completa de Deus, para que possam se manter firmes contra as artimanhas do adversário. Gente, é artimanha. É aquilo que eu falei, fiquem atentos ao que vocês estão ouvindo. Julguem conforme a Torá tudo o que vocês ouvem.
julguem conforme a Torá, não conforme o ensino de ninguém e tal, berianos, conforme a palavra, né? Pois temos uma luta, olha aí, isso é uma afirmação, gente, isso aqui não é uma hipótese. Pois temos uma luta, não contra carne e sangue, não é algo pessoal, mas contra governos, autoridades, governantes mundiais desta escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestiais. Por essa razão, vistam a armadura completa de Deus, para que possam resistir no dia mau, e depois de terem feito tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Aí o 14 fala assim: portanto, mantenham-se firmes, usando o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão para declarar as boas novas de paz. Além de tudo isso, usem o grande escudo da emuná, que é confiança e fidelidade, com o qual poderão apagar todas as flechas ardentes do maligno. Aceitem também o capacete da salvação e a espada do Rua, isto é, a palavra. Olha aí o que é a espada do Rua: a palavra de Adonai. Ao passo que, com toda forma de oração e súplica, em todas as ocasiões, vocês continuam orando no Espírito. E para esse fim, fiquem despertos, fazendo constantemente súplica a favor de todos os santos. Ou seja, gente, esse é o nosso papel: nos revestir com essa armadura e cuidar uns dos outros, fazer orações e súplicas a favor de todos. Olha aí, será que nós estamos fazendo orações e súplicas a favor de todos? Será que a nossa boca tem sido ocupada com orações e súplicas? Né? Porque nós temos tantos ensinos aí acerca de Lashon Hará, acerca de o que não falar, não é? Que devemos usar aí a nossa boca, o nosso intelecto, tudo que o Eterno nos dá em prol do reino e para fazer aquilo que Ele determinou para nós. Então, queridos, atentemos para o princípio de todas as coisas. O Eterno nos fez a sua imagem, a sua semelhança, né? O Eterno, depois Ele nos manda um modelo. Então hoje nós não temos mais desculpas. Além do firme mandamento, nós temos um modelo a seguir, um modelo que quer nos tomar pela mão para nos conduzir no caminho, né? Ou seja, nele mesmo, fazendo a vontade do Pai, anulando cada um de nós, anulando a si mesmo e seguindo os passos de Yeshua, para que Ele possa nos conduzir ao Pai. Que o Eterno nos abençoe e que Ele nos capacite a isso, né? Em nome de Yeshua. Shabbat Shalom a todos.